posição do ateísmo não é neutra e exige argumentos. Qual é então o argumento mais forte a favor do ateísmo? E será que dentre os argumentos populares há maus argumentos? Hoje o nosso convidado ateu, João Pedro Batista, responde em detalhe a estas perguntas. O meu nome é Henrique Guerreiro e bem-vindos ao 11º episódio do Razoavelmente. Bom, agora um dos objetivos deste podcast é precisamente nós percebermos porque é que pessoas que têm a posição do ateísmo têm essa posição, porque na maioria dos episódios nós temos nos dedicado a perceber porque é que os cristãos são cristãos e o que é que eles acham sobre o ateísmo e sobre os argumentos cristãos e tudo por aí fora. Então, e o que é que os ateus acham sobre os argumentos dos ateus e o que é que os ateus acham sobre os argumentos dos cristãos? Então eu fiz um esforço para encontrar um ilustre convidado ateu e para lhe fazer estas questões. Portanto, a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: qual é que é o argumento mais forte que conhece a favor da sua posição, ou seja, do ateísmo? E se pode também dar um exemplo de um argumento popular a favor da sua posição, mas que considera que não é bom, que é mau. Ou seja, um mau argumento popular e o seu argumento mais forte a favor da sua posição. Deixem-me só dizer uma coisa antes. Este podcast não vai ser um debate, ou seja, eu não vou estar aqui a tentar refutar ou discutir os argumentos que o João Pedro vai apresentar. Apenas estamos neste momento interessados, isso pode ser feito noutra ocasião, estamos interessados em perceber quais é que são os argumentos que ele considera melhores e piores a favor destas posições. Portanto, o objetivo é deixá-lo falar e ver qual é que é a sua opinião. Portanto, faça favor. Bem, vou começar pelo segundo, que é um argumento popular a favor do ateísmo, mas que considera mau. Não é fácil, em última instância eu acho que os argumentos a favor do ateísmo são bons, embora, como já disse, o meu ponto não é propriamente apresentar argumentos positivos, construtivos do ateísmo, é acima de tudo refutar ou verificar a validade dos argumentos que afirmam a existência de Deus. E, portanto, eu acho que grande parte do ateísmo se concentra nisto. Também há quem defenda que, por exemplo, há argumentos que a questão da existência de Deus, pelo menos o Deus com as propriedades que normalmente são associadas da omnipotência, omnisciência, que gera uma contradição nos termos, e, portanto, de certo modo, um Deus que tenha essas propriedades é um Deus que não pode existir porque é autocontraditório. Isso é um argumento contra a existência de Deus. Contra um tipo de Deus. Certo. Contra um tipo de Deus. Mas pelo menos do Deus que os cristãos têm como Deus. É verdade, mas ele, mais uma vez, se olharmos bem à estrutura do argumento, ele contesta um postulado que nos é apresentado, que é Deus existe e tem as propriedades A, B e C. E eu vou verificar, a partir desse ponto de partida, se essas propriedades são conciliáveis entre si. E, portanto, ele não é um argumento que parte do zero para construir uma posição negativa. Ele pega num dado que nos é apresentado, a questão de um Deus sumamente bom, um Deus que só pode fazer o bem, ou melhor, um Deus que é o padrão do bem. Em que medida é que esse Deus é livre? Se ele só pode fazer o bem, e se tudo o que ele faz é por definição bom, que faz sentido falar num Deus livre? São questões interessantes. Mas já está, isto é pegar nos dados, nessa a omnipotência. Não vou entrar naquelas questões que eu acho que não fazem muito sentido, perguntar se Deus pode ser uma coisa e não ser em simultâneo, quer dizer, não é por aí. Mas eu há pouco estava a falar, perdi-me agora aqui um pouco, um mau argumento. Um mau argumento é a favor do ateísmo, é um argumento que parte da extrapolação dos males associados às religiões para dizer que Deus não existe. Temos de distinguir muito bem a questão metafísica da questão social, das consequências daquilo que é a religião. Quer dizer, em última instância, a existência de Deus não depende de argumentos, nem depende da prática dos comportamentos dos homens. A existência de Deus depende do mundo. Nós podemos ter argumentos excelentes sobre a existência de Deus ou sobre a inexistência de Deus, e no entanto Deus depois existir ou não existir. Portanto, nós não podemos saltar da argumentação para a existência.
podemos, através da argumentação, chegar à conclusão que é racional, faz sentido eu perfilhar uma crença na existência de Deus. Podemos falar em plausibilidade, não é? Plausibilidade, exatamente. Exato. Mas nós nunca podemos conseguir dar o salto da epistemologia para a ontologia, vá lá. E, portanto, a questão da religião é cindível da questão de Deus. Nós podemos ter uma religião cujos valores ou cujas práticas são extremamente perniciosas, que causam mal no mundo, que são foco de guerras, de intolerância, de sofrimento, mas daí não decorre que Deus não exista por causa disso. E, portanto, esse é um mau argumento, pode ser um argumento para ser contra as religiões, mas não é seguramente um bom argumento para se dizer que Deus não existe, ou que não há provas que Deus exista. Portanto, e às vezes há essa confusão de planos. Um bom argumento a favor do ateísmo. Eu sou suspeito, eu diria que, em última instância, todos são relativamente bons. Mas um bom argumento... A questão do mal é uma questão clássica. É uma questão clássica nestas discussões. E é uma questão infindável. Eu agora, quando estive a dar uma vista de olhos para algumas coisas, antes de virmos aqui conversar, apercebi-me, de facto, que a discussão... Não apenas sobre a questão do mal, mas sobre a questão da existência de Deus, vários argumentos, tem um desenvolvimento atualmente na literatura gigantesco e as discussões atingem um grau de sofisticação intelectual que às tantas quase que perdemos de vista o ponto inicial. Falámos do problema do mal num podcast agora na segunda edição com o Rubén Chama, já agora para as pessoas que quiserem a seguir e ver isso. Mas força. Eu ouvi esse podcast, okay. Eu conheço o Ruben, aliás, com quem já discuti muitas vezes estas questões, eu acho que a questão do mal é uma questão difícil de conjugar com um Deus que tem as propriedades que normalmente são apresentadas, da omnipotência, da omnibenevolência ou da suma bondade, porque de facto é difícil explicar como é que, tendo Deus decidido criar um mundo, porque se aceitarmos a ideia de que o mundo não existe necessariamente e, portanto, que ele foi obra de uma decisão voluntária e consciente de Deus, que é a ideia tradicional no cristianismo, e que Deus, sendo bom, iria criar o melhor mundo possível, não iria criar um mundo imperfeito, e independentemente da questão de discutirmos se este é o mundo, se é o melhor mundo possível ou se poderia ter sido criado um mundo melhor, que eu acho que sim. Mas também há argumentos no sentido que este é por definição o melhor mundo possível. A verdade é que este mundo tem mal, tem muito mal. E normalmente distinguimos entre o mal humano, ou o mal moral, e o mal natural. E há várias respostas que às vezes que os crentes adiantam para a explicação do mal, porque eu acho que ninguém nega a existência do mal em nenhuma destas duas vertentes. E a principal resposta ou as principais respostas, creio eu, para o mal moral, são essencialmente duas. É que o mal pode ser uma pré-condição para o bem, o mal pode ser algo cuja existência depende um bem maior, e portanto o mal é absorvido pela bondade que se lhe segue. E há também a explicação do livre-arbítrio, que é outra das explicações que Deus decidiu criar-nos com o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio implica a possibilidade de praticar o bem ou praticar o mal, e, portanto, em última instância, o mal seria um mau uso do livre-arbítrio e que seria inerente à própria natureza humana, tal como ela foi criada, e a alternativa seria sermos um animal sem capacidade moral, sem estatuto moral. Um animal que não escolhesse e que não fosse responsável pelas escolhas que faz. E depois há a questão do mal natural, que eu acho que é mais difícil para os teístas de justificar. A questão do bem poder absorver o mal que lhe serve de condição não me convence sinceramente. Porquê? Porque nós aqui só podemos levar em consideração verdadeiramente as situações em que estejamos a falar de uma relação lógica necessária entre o mal e um bem, e não meramente causal. Porque se houver um mal
que é causalmente condição de um bem, mas se isso for contingente, nós poderemos imaginar um mundo em que esse bem poderia ser alcançado sem que aquele mal tivesse que existir. Portanto, só quando haja uma relação de necessidade entre um mal e um bem maior é que nós poderemos verdadeiramente usar este argumento, na minha opinião. Por exemplo, quando para que nós tenhamos, possamos fazer caridade para alguém desvalido, é necessário que essa pessoa esteja numa situação de sofrimento. A caridade pressupõe, logicamente, não existiria se não houvesse um mal relativamente ao qual nós tivéssemos que agir. Agora, o meu ponto é, e será que os bens cuja causa necessária é um mal sobrepõem-se sempre? Será que não seria melhor eliminarmos as duas, o mal e o bem que se lhe segue? Não seria melhor? Alguém que morre, ou que tem um familiar que morre, nós podemos a seguir ter atos de grande bondade, de consolo. E esse consolo é um bem em si. É um bem que depende desse mal que o antecedeu. Mas será que compensa? Será que não faria mais sentido dizer era melhor então que não existisse nenhum mal? A guerra é um fundamento, em situações de guerra, há grandes atos de heroísmo, de autossacrifício. São bens louváveis, sem dúvida. Mas será que nós preferimos um mundo em que existissem as duas coisas? Ou em que não tivesse que existir esse bem antecedido do mal? E por isso é que eu acho que este argumento de há maus que vêm por bem, de certo modo, pouco convincente, porque, na maior parte dos casos, se nós imaginarmos uma situação alternativa em que o mal não existiu e que, por isso, o bem também, esse bem que a seguir vem, não existiu, é, em regra, um mundo preferível ao anterior. A questão do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio é muito complicada e eu não tenho a pretensão de poder esgotar as questões. Aqui em 5 minutos, não é? Nem que tivesse 1 hora ou 2 horas, porque de facto não tenho conhecimento suficiente para ir. Acho que todos os livros do mundo ainda não esgotaram esse. E creio, esse exatamente. tema, A questão do livre-arbítrio. A primeira questão a que nos devemos colocar é: em que medida é que o livre-arbítrio é um bem em si, que justifica o mal? Porque, de facto, a capacidade do ser humano para praticar o mal é enorme. E a história da humanidade demonstra-o à saciedade, por vários motivos, mas, de facto, e para além disso, nós estamos, também há aqui o contexto, mas nós estamos a destruir o nosso próprio planeta e estamos a caminhar para, isto é autofágico, nós estamos a caminhar, se nada for feito, nós estamos a caminhar para a autodestruição. E isto é algo profundamente irracional. Será que Deus não poderia ter criado os seres humanos com a possibilidade de terem um livre-arbítrio, mas com um leque de escolhas inferior? Há quem diga que não. Eu não vejo porque é que isso não será possível. Em primeiro lugar, é preciso saber se verdadeiramente nós temos livre-arbítrio no sentido de escolhas verdadeiramente livres, ou se simplesmente não conhecemos integralmente os condicionantes das nossas ações, mas eles existem. Sim, isso é uma pergunta que também existe muito debate filosófico à volta disso. Sem dúvida. O determinismo, vá lá, é muito difícil de refutar. Imaginemos um mundo alternativo exatamente igual a este. E existe lá um ser exatamente igual a mim que passou por tudo o que eu passei. E está perante uma estrada, eu estou aqui perante uma estrada, entre ver à esquerda ou à direita. Será que o mesmo, num mundo idêntico, em que tudo fosse idêntico, o mesmo eu que estivesse nesse outro mundo poderia escolher algo diferente do que eu escolhi? Não sei se poderia. Coisa diferente é, e alguns filósofos defensores os filósofos teístas defendem que verdadeiramente o que interessa não é a questão da liberdade de escolha, é que a escolha é ainda o fruto da nossa vontade. E com isso muitas vezes procuram responder àquele problema da conciliação entre a presciência divina e o livre-arbítrio. Como é que, se Deus tem um conhecimento de tudo para o passado e para o futuro, panóptico, vá lá, e se o conhecimento de Deus é verdadeiro, ora, se o conhecimento é verdadeiro, isso implica a necessidade, uma certa necessidade.
do que vai acontecer. Se Deus sabe que eu amanhã irei escolher A em vez de B, então em que medida é que eu, quando amanhã chegar, poderei escolher B e não A, que Deus já sabia? E ao longo de séculos esta questão foi discutida. Ainda é hoje. Ainda hoje é discutida. E dentro do meio cristão ainda é muito discutida, porque existem várias correntes, molinistas, arminianistas, calvinistas, que têm opiniões diferentes. E mesmo que recuemos, quer dizer, mesmo que recuemos Santo Anselmo, discute esta questão. E uma das respostas que foi oferecida foi dizer a presciência divina, no sentido do conhecimento antecipado de tudo o que vai acontecer, não implica modificação da nossa vontade dos seres humanos. Mas isso parece-me que é reduzir o livre-arbítrio apenas à imputação do comportamento à pessoa. No seguinte sentido, não sei se me estou a fazer compreender, no seguinte sentido. Um animal também faz escolhas. E essas escolhas são imputáveis. Um cão, aquele exemplo que a gente conhece dos reflexos condicionados. O cão que foi treinado para cada vez que houve uma campainha começa a salivar. Ele foi treinado para isso. E, de facto, quando toca a campainha, o cão começa a salivar. Ora, o salivar foi um ato ainda do cão. Mas isso não significa que o ato lhe seja imputável em termos de responsabilidade por ele. Há uma responsabilidade indireta de quem treinou o cão para ter aquela resposta. Ele teve a resposta é do cão, não é de quem o treinou. Mas, da mesma forma que se Deus sabe tudo o que nós vamos fazer, e se tudo o que nós fazermos já está, de certo modo, na mente de Deus, somos nós que o fazemos. Mas não o fazemos de forma verdadeiramente livre, porque para que o pudéssemos fazer de forma completamente livre, então isso tinha que ser ignorado de Deus. Deus teria que ser incapaz de o saber previamente, porque, em princípio, e admito que isto possa ser discutido. É controverso. É controverso. E há quem diga que, de facto, o livre-arbítrio implica que Deus não pode conhecer o que vai acontecer. Sim, há cristãos, até há uma corrente de cristãos, que é uma minoria e por muitas pessoas não são considerados sequer ortodoxos, que defendem que Deus não sabe o futuro, não é? Há pessoas que defendem isso, precisamente por essa razão. E depois há cristãos que dizem que Deus sabe o futuro, há outros mas que nós somos ainda assim livres. Há cristãos que dizem que Deus não só sabe o futuro, como sabe tudo aquilo que podia ter sido o futuro. Ou seja, se nós tivéssemos estado noutra situação, faríamos tal coisa. Portanto, afirmações género, se A, então B, sobre as nossas escolhas. E esses ainda assim acreditam que nós somos livres. E depois há os outros que dizem, os cristãos, digamos, que são já deterministas, que dizem que Deus determina tudo, por isso é que Ele sabe o futuro, mas depois, como eles já negam que nós somos livres no sentido libertário, no sentido forte, e dizem que nós somos livres no sentido fraco, digamos assim, ou que nós só fazemos aquilo que a nossa vontade diz, mas nós não determinamos a nossa vontade. E mesmo essa posição, que é o compatibilismo, era defendida por um ateu, que era o Schopenhauer, que defendia essa ideia também. Portanto, isso é uma ideia. O compatibilismo é defendido também, por exemplo, pelo Daniel Dennett, que é ateu. Portanto, aí os cristãos, é curioso que há cristãos que concordam com o ateu nessa Sem dúvida, e mesmo não. Dos não compatibilistas, há imensas variantes, e de facto Sim. A questão... Agora, eu acho, o que me parece é que a conciliação entre o atributo da omnisciência para deixar ainda uma margem de livre-arbítrio que justifica a existência do mal, não pode ser tão... ou reduzimos a omnisciência de Deus apenas a quase a uma palavra, e que depois cuja amplitude naquilo que interessa não existe, ou então reduzimos o livre-arbítrio a uma mera imputação de comportamentos e não à capacidade verdadeiramente real de, em cada momento, decidir por autorresponsabilidade própria. Certo, mas os não... Atenção, só para clarificar uma coisa. Há muitas pessoas que acreditam
que Deus sabe o futuro e que mesmo assim nós temos capacidade de como essa expressão que disse, de autodeterminação. Autodeterminação, sim. Sim, há pessoas que acreditam nisso. Agora, o que eu estou a perceber é que o João Pedro acha que essa posição é talvez difícil de justificar, não é? Eu acho que sim, porque é preciso lembrar que para que o livre-arbítrio, nós sermos os seres com livre-arbítrio, seja suficientemente bom para que o mal que daí resulta esteja compensado, é necessário que esse livre-arbítrio seja algo de forte. Porque se não for, em que medida é que é preferível um mundo com livre-arbítrio, mas com o mal todo que isso implica, do que um mundo com um livre-arbítrio muito mais reduzido, mas com muito menos mal? Estou a perceber. É faz questões importantes. O livre-arbítrio em si, em princípio, pode ser visto apenas como instrumental e não como um bem em si. Para ele ser um bem em si, ele tem que ser algo bastante forte. Nós imaginemos o seguinte: nós não temos a capacidade de causar danos físicos a terceiros apenas pelo poder do pensamento. Não temos. Mas podia haver um mundo em que tivéssemos essa capacidade. E poderíamos dizer, aí o nosso livre-arbítrio seria mais amplo. Ou seja, haveria uma possibilidade acrescida que nós teríamos de fazer bem e mal. Será que seria um mundo melhor em que isso acontecesse? Será que seria melhor? Não sei se seria. A capacidade para fazer o mal seria muito maior. Será que um mundo em que nós tivéssemos a capacidade para controlar os nossos batimentos cardíacos não fossem inconscientes? Teríamos mais uma possibilidade. Poderíamos acelerar o nosso batimento cardíaco, diminuir. Será que isso acrescentaria bem ao mundo em geral? Não vejo em quê. Nem nós nos sentimos diminuídos por não termos essas capacidades. Ou seja, se nós tivéssemos menos capacidades arbitrárias e se tivéssemos... Acho que isso não seria necessariamente mau. O mal natural é um mal muito difícil de explicar, creio eu, porque a natureza não escolhe e de facto há uma grande quantidade de sofrimento que advém de desastres naturais muito antes até do homem existir na Terra. A Terra passou por, e não devemos esquecer pôr aqui fora da equação, o mal que atinge os animais, por exemplo. Todos os animais sencientes. E quanto a esses, não há explicação com a queda ou o pecado original e de uma matéria corrompida e que, de certa forma, é o castigo do homem. Não. A não ser que aceitemos a ideia criacionista de que o homem existe desde o início dos tempos. Houve eras e eras com extinções em massa, animais que morreram, que sofreram com desastres, toda a espécie. Em que medida é que isso é útil ao desígnio divino? Em quê? Que sentido faz o nosso planeta vai desaparecer? Ou pelo menos a vida vai desaparecer. Nós somos uma pequena fração do tempo cósmico. Temos que pôr isso em perspectiva. Esse mal, a extinção da espécie humana, ou pelas alterações climáticas, ou mesmo com o próprio processo natural da extinção do Sol, que irá, em princípio, ou absorver a Terra, ou fazer evaporar todos os oceanos, em que medida é que isso é compatível com a existência de um Deus que, afinal, nos criou como a espécie eleita? Acho difícil justificar o mal nessa base. Acho que este é um bom argumento para achar pouco crível que um Deus com as propriedades seja realmente existente. De facto, esse problema, o problema do mal, é considerado por muitos, até cristãos e ateus, como um dos argumentos mais importantes e mais relevantes, e fez questões bastante interessantes, que também são um pouco exploradas. Acho que é importante para as pessoas também ouvirem este podcast e ouvirem o podcast sobre o problema do mal e terem assim uma perspectiva, digamos, equilibrada, tem a perspectiva do cristão, a perspectiva de um ateu, que teve aqui a oportunidade de desenvolver bastante, e claro, investiguem sobre esse assunto, porque é um assunto interessante e que vale a pena investigar. Ficámos a conhecer então, na perspectiva do João Pedro Batista, os melhores e piores argumentos para a posição ateísta. Agora, no próximo podcast, vamos abordar a questão inversa. Quais os melhores e piores argumentos, na perspectiva do João Pedro Batista, mas neste caso a favor da posição teísta, e em particular da posição cristã.
posso-vos garantir que vai ser também uma discussão fascinante. Portanto, fiquem atentos e até à próxima.